meus amores! Estamos aqui com mais um Papo Pink com Lu Cremonês. E o programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde, bem-estar e saber mais sobre yoga, pilates e mindfulness. Gente, eu falo mais ou menos, tá, esse nome, mas temos aqui um especialista no assunto, o professor André, professor de yoga. Prazer, professor. Prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Ele sabe tudo e vai explicar tudo pra nós, tá, gente? Eu sou um pouquinho leiga e ele está aqui pra tirar todas as dúvidas, né, André? Com certeza. Todas as dúvidas que você precisar, eu tô aqui. Ai, maravilha. André, você é professor há quanto tempo de yoga? Bom, eu sou professor de yoga desde 2005. 2005. Então já são aí 14 anos, mais ou menos. Né? Tem chão, né? Um pouquinho. Tem chão, gente. Então... Mas eu diria que eu sou a melhor praticante de yoga. Ai, que bom. Então ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre, assim, o que é o yoga. Que às vezes a gente fica meio vago o assunto, né? Porque ele é tanta coisa assim. Na verdade, você tem toda a razão. Não né? Eu fico perdida, gente. Eu fico perdida. O yoga, ele é milenar, primeiro. Então, ele tem aproximadamente 8.000 anos de duração em alguns textos, em alguns outros textos chega a 20 mil anos. Nossa, então, é muito tempo. É muito tempo. Para você ter uma ideia, as coisas que começaram há muito menos tempo vão trocando de nome, né? Porque vão se adaptando às novas necessidades do mercado, as pessoas mesmo vão mudando o nome. Você lembra? Até pouco tempo atrás a gente tomava champanhe independentemente agora é frisante, é champanhe, quer dizer, nem é mais só champanhe, né? Então, o yoga, a palavra yoga, ela significa, na verdade, união. E como ela é a base, a partir de mais ou menos do século II a.C., ele foi considerado filosofia. Então aí o yoga é considerado filosofia e ele é a base de várias religiões, de várias terapias complementares, de ginásticas. Sim, de ginástica que eu concilio mais assim, porque acho que eu vejo muito essa parte. Isso, só isso que eu entendo mais, viu, gente? Então, tá? Mas alguns outros ainda falam sobre manifestação cultural multifacetada. Na própria literatura também o yoga acaba influenciando muito. Olha que legal. É bem legal. Então, que nem, por exemplo, tem uma relação que foi criada há pouco tempo atrás, que é dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade. Então, dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade, 4 falam de yoga. Então, primeiro eu vou falar só dos livros de um modo geral, que é para você ter uma ideia da importância de cada um deles. Né? Tá. Então, o primeiro livro, o livro mais importante da humanidade é a Bíblia Sagrada. Sim. Pra você ter uma ideia. Claro. Tá? Então, olha só, né? Olha, o yoga... O yoga tá lá. Tá atrás, gente. Tá lá atrás, mas... O segundo livro que mais influenciou a humanidade, por incrível que pareça, e para desgosto da maioria das pessoas, é de matemática. Nossa, é matemática. É de matemática. Nossa, e yoga também tá lá no meio. Não, aí o yoga não está no meio, mas Os Elementos é um livro, e é um livro grego, né? Então, Euclides que escreveu, e aí ele fala sobre geometria. Então, para você ver a importância, a geometria é muito importante. Sem a geometria nada existiria. A gente não teria carro, a gente não teria celular, a gente não teria nada. Tá? Então, para você ver a importância desse livro, que é o de matemática. E os outros? Aí os outros, a maioria são de religiões. Inclusive, dos 4 que falam de yoga, os 4 falam de religiões. Então, um é os Vedas, que é a base do hinduísmo. O outro é a Upanishad. O outro é o Mokshadharma. O Mokshadharma, ele deu origem, o 4º livro do Mokshadharma, ele dá origem ao Bhakti Yoga, que é aquele do Hare Krishna, né? Que é as pessoas que são Hare Krishnas. E o Dhammapada. O Dhammapada é o livro que é o do budismo. Budismo. Então eu só sei mais esses 2 últimos que ele falou, que eu entendo um pouco mais. Isso, que é o Hare Krishna e o budismo, são os mais populares. Os mais populares, que a gente sabe mais. Isso quando eu falo, que nem se eu falar uma coisa para você que é interessante com relação ao Bhakti Yoga, que nem o livro, que é o 4º livro do Mokshadharma, ele chama Bhagavad Gita, que é o livro mais popular de yoga do mundo. Né? E desse livro tem uma música que o Raul Seixas canta, que quem escreveu a letra foi o Paulo Coelho,
que chama Gita. Entendeu? E é o capítulo 20. No capítulo 20 ele fala lá, eu sou o meio, o começo, o meio e o fim. No Bhagavad Gita. Sim. E aí exatamente é isso que ele fala na música. Olha, tá vendo, gente? É bem interessante, influencia bastante. Outra coisa também que a gente vê a influência do yoga é que nem, por exemplo, naquela novela Passagem para a Índia. Ah, eu vi, eu assisti. Né? O Lima Duarte, todas as frases que ele falava eram tiradas do Bhagavad Gita. Ah, entendi. Então aí, nossa, era uma frase linda, então, era uma frase linda. Às vezes a gente até fala, sabe, comenta tudo e nem sabe que é do yoga, né? Nem imagina, né? Isso, e aí... tipo eu, bem leiga. Às vezes eu tô fazendo e não tô nem sabendo. Mas quer ver, ó, olha só, que nem, por exemplo, quem faz hoje algumas ginásticas, como, por exemplo, o Pilates. O Pilates, verdade. O Feldenkrais, aí o Feldenkrais não é tão conhecido. A eutonia, quem faz o alongamento moderno, quem faz RPG, todos eles são baseados no yoga. Porque aí tem uma coisa que é interessante, que aí você poderia dizer, mas então é tão importante assim? Não só tão importante, como porque uma das grandes questões nossas, né, é que todos nós, inclusive segundo o SUS, o DataSUS, até 2050, 1 a cada 5 brasileiros vai ter mais que 60 anos. Sim. Então, aumentou muito a nossa longevidade. E aí, por conta disso, que a longevidade, que aumentar a longevidade, você precisa de aumentar a sua saúde também. Sim, lógico. No DataSUS, inclusive, eles dizem o seguinte, que dessas pessoas que vão ter mais de 60 anos, 90%, ou seja, de cada 10 pessoas, 9 vão ter problemas relacionados com demência, Alzheimer. Olha. Ou simplesmente incapacidade de fazer um movimento. É complicado, então, entendeu? Então, tem que se cuidar, você imagina, já pensou? Né? Então, o certo seria a gente começar a se preparar agora. Porque, por exemplo, eu, em 2050, vou ter mais de 50, vou ter 60 já, tá vendo? Tem que começar cedo, não pode também começar tarde, né? Sim, porque, veja bem, uma pessoa que estiver com 30 agora, em 2050, ela vai estar com 60, 70. Sim, é verdade. Certo? Então, aí é lógico, né, que o DataSUS, ele recomenda uma série de coisas para você fazer. Então, exercícios físicos regulares, sim, aí, sempre. Nesses, aí incluiria o yoga, o Pilates, o RPG, o Feldenkrais, tá? E tem algumas outras variações também. Tá. E olha só que interessante também, o yoga, só para você ter uma ideia, existem uns 3.000 tipos de yoga diferentes. Então, eu não sabia disso também, gente. Para mim, yoga era uma coisa só. Perdida. Tá vendo? Tá vendo? É verdade. Na hora que você me disse, eu também... Então, mas olha, eu acho estranhíssimo isso, você me dizer isso. Ai, mas eu sou porque bem Shiva, que é o criador do yoga, era dançarino. Então, né? você me disse, mas assim, eu na verdade não sabia. Tá vendo? Tá vendo? Você nem sabia que você estava incluída nisso, né? Não. Porque você está incluída nisso. Sim. Porque você é dançarina. Eu sou dançarina, trabalho com o corpo, tudo. Exatamente. E sem querer eu devo estar fazendo até algumas práticas de yoga e eu não tô nem sabendo, entendeu, Não, mas gente? quer ver? E é simples, quer ver? Olha só como é interessante. Quando você faz um movimento, quando você faz os movimentos da dança, se você respirar errado, você consegue fazer? Não. Não. Tem que respirar certinho. É uma especialista da dor, gente. Vocês estão ouvindo uma especialista em yoga. Eu não sou. Isso. O que mais? Mas dá dor mesmo. Quando você tem que parar de dançar. Isso. Quando você dança, você expressa alguma coisa para quem está assistindo, mesmo que você não fale nada? Lógico, sem dúvida. Tem que ter expressão. Eu vi. Não, se vocês virem ela dançando, vocês vão ver que expressão. A gente fica eufórico de assistir. Nossa senhora, entendeu? Entendi. E tem tudo a ver com yoga, isso. Aí, tá vendo, exatamente. gente? Agora eu já sei mais. E outra, tem como você dançar se você estiver preocupada com alguma coisa? Tem como você dançar se você estiver preocupada, se você
Você consegue? Não, você até dança, mas você não tem o mesmo desempenho. Entendeu? Não tem. Não é a mesma coisa. Acontece alguma coisa, às vezes você faz até aquela dança melhor naquele dia, você erra, você sai do tempo. Ixi, acontece um monte de coisa. Tá vendo? Aí Uma especialista em yoga, gente. Errar várias vezes. Uma especialista em yoga, e a gente não sabe. Então, eu não sabia, gente. É bem isso mesmo, é verdade. Então, só que yoga aí ajuda isso. Só que aí o yoga ele tem uma técnica que é para você se distanciar dos problemas e conseguir fazer o melhor desempenho possível. E essa técnica chama meditação. Ah, é a meditação agora, gente. É a meditação. O nome, peraí. Agora eu vou falar certíssimo, não é? Mindfulness. É mind, gente. Já tava falando errado. Mindfulness. Isso. Mindfulness. Então, vamos lá. Outra coisa. Meditação, só mais uma coisinha. Quando você falou que é dançarina, eu falei, o Pilates, ele desenvolveu o yoga. O que ele tem a ver com yoga? Então, ele desenvolveu, ele praticava, ele era um praticante de yoga. Ele tinha um problema que chamava raquitismo. Era um problema muito comum antigamente. E aí ele precisava de praticar alguma coisa para melhorar dessa doença, que é o raquitismo. Aí o que ele fez? Ele foi praticar yoga. Aí quando ele praticou yoga, ele ficou muito bem, ele tinha um porte físico bom, só que na Primeira Guerra Mundial ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. Sim. E quando ele foi para a Primeira Guerra Mundial, ele preferiu ir como, como é que fala? Não é médico, como é que é? Enfermeiro. Enfermeiro. Aí, lá, tinham as pessoas, na Primeira Guerra Mundial, era muito comum as pessoas ficarem amputadas. Sim. E aí ele criou aquelas mesas, aqueles equipamentos que substituem os membros amputados. E aí ele pegou aqueles exercícios de yoga que ele fazia, que era em torno de 20, e transformou em mais ou menos 570 exercícios. Olha, gente. Isso, que aí são divididos em 240. Alguns condicionadores e outros terapêuticos. Aí por isso que também o yoga às vezes é visto como terapia. Como terapia. E aí tem o Pilates, gente. Vocês entenderam que o Pilates está junto. Isso. Inclusive, você vai ver os exercícios mais parecidos com os exercícios de yoga no Pilates de solo. Aí no Pilates de estúdio, que tem os equipamentos, que seria aquele que eu falei que é construído para as pessoas que estavam amputadas, aí ele é um pouco diferente. Olha, viu que interessante, gente? Só que, olha só, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ele foi para os Estados Unidos e qual era o principal, o grupo de pessoas que ele mais dava aula? Bailarinos. Olha aí, de novo. Eu no meio, gente, não tô sabendo. Não, chique. Mas ele ainda vai falar aqui, gente, sobre a meditação, sobre, como que é a palavra mesmo? Mindfulness, tá? Mas antes, a gente vai dar o nosso recadinho da Movile Eventos, tá, gente? Que é uma empresa especializada na locação de móveis e materiais para a festa. Suporte aos clientes na organização de eventos, desde um simples jantar até uma cerimônia mais requintada. Locações de cadeiras, mesas, louças, talheres, copos e uma variedade de produtos para atender suas necessidades. Um serviço diferenciado com preço adequado ao seu planejamento. Gente, Movile Eventos, maravilhoso. Tem aí o Instagram deles, o site. Dá uma olhadinha lá, é muito bom, tá bom? E a gente vai voltar agora aqui com o André, essa parte da meditação que eu quero saber, entender mais, tá, gente? Quero falar de novo, que eu vou aprender a palavra. Mindfulness. Muito bem. Aê, agora saiu. Tá vendo? Vou falar várias vezes aí, tô essa craque. Pessoa é demais. Então, aí, o que acontece? A meditação, ela sempre foi muito conhecida. Quem começou mesmo a mostrar alguma coisa a respeito da meditação foram os Beatles, por exemplo. Tá? Por dois motivos. Os Beatles, eles ficaram ricos rápido. Sim. Com a fama, tal, etc. E naquela época, era comum as pessoas morrerem muito cedo. Então, por volta dos 40, 50 anos de idade. Nossa, que triste. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam de alguma coisa que aumentasse a longevidade deles. Por quê? Porque eles estavam ficando ricos e agora que eu tenho dinheiro, eu vou morrer. Não dá, né, não gente? Dá. Como não vai dá, aproveitar? Não dá, né? Só que é interessante, assim, um dos livros de yoga, escrito por um mestre que chama Shivananda, ele fala que ele escreveu um livro que chama exatamente assim, é Como Viver 100 Anos. Isso na década de 70. Olha. Entendeu? Então você imagina, ele já estava falando de viver mais de 100 anos. Né?
Só que o Marco Polo, por exemplo, um livro dele que chama A Descrição do Mundo, ele fala que ele conheceu um grupo de pessoas que viviam até 150 anos, que eram chamados de yogas, que são os praticantes de yoga. Eu costumo dizer até diferente. Eu costumo dizer o seguinte: a minha expectativa de vida é 185 Nossa, anos. caramba, porque, 185. lógico, né? Bom, eu tenho que viver bastante. E, ó, Nossa, 185, e ó, 120 sexualmente ativo. Porque, lógico, né? Senão não dá, né? Tem que aproveitar a parte boa da vida. Se eu chegar até o 100, acho que eu tô feliz. Olha lá. Uai, 100 é bastante. Gente, 100 é muito. Você que pensa, é que o X da questão é o seguinte, é que a gente sempre pensa e lembra do cara capengando, sabe, acabado, assim, né? Não conseguindo fazer mais nada, só para você ter uma ideia, eu dei uma aula para uma senhora que ela tinha Alzheimer, de 94 anos. Olha. Em 3 meses, o Alzheimer tinha sumido. Caramba! Você entendeu? Então, quer dizer, é que a gente acha, não, eu vou viver capengando. Então ele não vai ser até 185, não, vai viver até uns 285. Eu tô falando 180, sexualmente ativo. Entendeu? Aí você fala assim, não, é impossível? Não, que nem em Vilcabamba, no Peru, é normal a pessoa viver em torno de 120 anos sexualmente ativo. Olha. Inclusive, é muito comum lá o cara com 120 ter um filho de 100, um de 95, um de 90. Já pensou? Gente, brincadeira. E aqui os caras começam a tomar o azulzinho, tipo, com 50, né, por aí, não é? Nossa, com 50, não é? Mais ou menos. Isso. Tem uns que começam a tomar, né? Isso. Que não pode ficar sem o azulzinho, porque senão não dá conta do recado. Então. Ó, gente, vamos fazer yoga pra mudar a situação, por favor. Então, olha só pra gente voltar na questão da meditação. Aí o que aconteceu? Tinha um cara, um médico americano que chama Jon Kabat-Zinn. E ele pegou e percebeu que as pessoas que tinham depressão e que eram clientes dele, mesmo dando remédio, não resolvia. Entendeu? Entendi. Aí ele era zen budista. E o zen budismo, ou seja, qualquer religião que você escolher, o que vai acontecer? Na hora que você for fazer a meditação, eles vão incluir alguns componentes religiosos. Sim, é normal. É normal. Né? Coloca, verdade. Aí, como ele queria passar para os clientes sem esses conceitos religiosos, ele inventou o Mindfulness. Mindfulness. Tô aprendendo. Entendeu? Certo? Aí, o que aconteceu? Ele viu que funciona. E aí começaram uma série de pesquisas também com relação à meditação. Usando a ressonância magnética, o eletroencefalograma, usando a estatística descritiva e inferencial e as noções que a gente tem hoje sobre psicologia, que é do id, ego e superego. Então aí o que acontece? Quando reuniu todas essas coisas, eles perceberam que fazer meditação é como se você estivesse tomando um anabolizante para o cérebro. Ele deixa o seu cérebro muito mais potente, entendeu? Mais tranquilo. Mas é verdade mesmo, Tem várias coisas assim em relação à meditação que ajuda muito, né? Em relação ao negócio da mente, de você focar. Tem tudo a ver, né? Sim, que nem os nossos pais falavam até isso pra gente, quem canta seus males espanta. Verdade. Sabe, assim, conta até 10 quando você estiver nervoso, né? Então, essas coisas têm minha mãe falando, eu não tinha sono, minha mãe virava pra mim e falou assim, ô Lu, começa a contar carneirinho, na hora que você chegar no 100, você dorme. Eu, nova pequenininha, eu contava mesmo, até eu dormia, ficava contando carneirinho na cama. Mas você contava até 100? Não, aí eu ficava no sono porque antes, entendeu? Funciona. Minha mãe conta Tá vendo? carneirinho Olha outra 100. especialista em meditação aqui, a gente não sabe. Eu falava, tô sem sono, mãe, conta carneirinho. Aí eu ficava contando, 1, 2, 3. Mas aí eu dormia antes, lógico, nunca cheguei no 100. Viu só? Bom, gente, olha, adorei. Agora eu tô sabendo um pouquinho mais, tá? Sobre yoga, gente. A gente já descobriu que ela é uma especialista. E eu não sabia. Tá vendo? Mas tem muita coisa ainda sobre, tem várias coisas mais focadas, né, específicas do yoga. Com certeza. Que a gente pode abordar em outro programa, porque senão fica muito extenso, que é muita coisa pra falar. Inclusive dessa de ser sexualmente ativo. É aí que é legal também, gente, que eu vou voltar a falar disso também, que eu achei interessante. Bom, André, obrigada mesmo, tá bom? Obrigado a você. A gente deixou aí suas redes sociais pro pessoal procurar, tem o seu site, né? Exatamente, tem meu site, o Instagram dele, ele dá aula, gente, maravilhoso, então... Tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube também que a gente colocou. Eu vou deixar você tão animado fazendo
fazendo yoga quanto quando você vê ela dançando. Ó, porque, olha, vou te falar uma coisa, a gente fica animado, hein? Mas brigadão mesmo, tá bom? Isso, obrigado você. Valeu. Bom, gente, vamos ficando por aqui com mais um Papo Pink. E semana que vem tem mais pra vocês. Beijão.